Amém. Bom dia, podeis assentar. Quem está nos ouvindo, nos assistindo também pelas lives, um bom dia. E que a paz do Senhor possa estar aí na tua casa, no teu lar, junto aos seus e conosco aqui também. Domingo 10 de janeiro de 2021. Bom, os irmãos sabem que eu não costumo pedir muita coisa aqui, né? Então, eu queria fazer um pedido aos irmãos hoje. Quem está em casa também, quem está nos ouvindo, nos assistindo, vocês que chegarem em casa também depois, tá, do culto, meu pedido é que vocês possam hoje compartilhar o máximo possível desse vídeo, do vídeo que será, né, obviamente, desenvolvido aqui, da pregação da palavra, para aqueles que estão afastados da igreja. A gente está com uma preocupação muito grande de pessoas que se afastaram da igreja, se afastaram da comunhão, estão desigrejados, estão em casa mesmo. E você conhece muita gente que precisa, com certeza, hoje ouvir essa mensagem que Deus colocou em nosso coração. Então, eu peço encarecidamente, você que está em casa, você que está aqui, ao chegar em casa, abra lá o site lá. Está lá IBJA Oficial, lembrando que tem pelo menos 3 IBJA, tá? Dá uma checada lá para não confundir, porque tem outros sites com o mesmo nome, IBJA. O nosso IBJA Oficial tem um símbolo da igreja, veja lá a disponibilidade do vídeo, né, que deva estar liberado logo assim após o culto. E repassem isso, é importante que a gente faça isso, que não fica só para a gente aqui, e que não fica somente para você que está em casa, disso que nós vamos estar tratando nesta manhã. Porque tem muitas pessoas hoje que estão em casa por diversos motivos. Entre tantos motivos em relação à decepção com líderes da igreja, com pastores, com evangelistas, presbíteros, bispos, sei lá, que deram mau testemunho, que pecaram, continuam pecando, né, se afastaram do caminho, se venderam, se corromperam, tá, apostataram da fé, largaram a Bíblia de lado, trouxeram heresias para dentro da igreja. Enfim, às vezes a pessoa acha que toda a igreja está igual, toda a igreja está contaminada. Eu quero dizer para você o seguinte, nem toda a igreja está assim, tem igrejas sérias. Não, obviamente não são muitas, mas tem muitas igrejas sérias, muitos líderes sérios. Então você que está em casa, desigrejado, afastado por alguma coisa que ocorreu com você, alguma decepção, com algum líder, com alguma igreja, peça a Deus que encaminhe você de volta, que você pesquise antes, tá? Faça uma pesquisa na tua cidade ou aqui mesmo, faça uma pesquisa, por exemplo, como surgiu uma igreja, tá? A igreja que você pretende frequentar, de onde ela saiu, como ela surgiu, como ela foi organizada. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Como essa igreja foi organizada, de onde ela surgiu, como ela começou, qual a linha doutrinária dela. A segunda coisa para você entender também, para você retornar, fazer o caminho de volta para a igreja, é procurar saber do líder da igreja. Como é o líder da igreja em casa, em família? Onde ele estudou teologia, não estudou? Como foi a formação dele? Como foi a ordenação dele? Quanto tempo ele está no ministério? Pesquisa ele na cidade, na vizinhança, entre os membros da igreja, como é a postura. Então, fazendo essa pesquisa, antes, com certeza, você vai encontrar uma igreja séria e um pregador sério que prega a palavra, porque nem todos se venderam, nem todos corromperam, nem todos apostataram da fé, nem todos se mundanizaram, e nem todas as igrejas também perderam o alvo, perderam o foco. Então é importante que você em casa já comece a pensar nesse sentido depois de ouvir a mensagem de hoje. E a pregação de hoje, quero deixar bem claro aqui que não é para julgar ninguém. O nosso papel não é apontar erro de ninguém, não é para julgar ninguém. A pregação de hoje é um grande alerta, é um despertamento para os crentes de um modo geral, crentes em todos os sentidos, tá? Membro de igreja, tá? Cantor evangélico, pregador, pessoas que estão à frente de algum departamento, são para todos nós. Diante de quê? Diante das coisas que estão acontecendo no mundo e muita gente está despercebido. Tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo ainda. Tem muita gente alienada no nosso meio. E o nosso Deus, queridos, ele tem dado à humanidade, nesses últimos anos para cá,
sinais em todos os níveis sobre o quê? Sobre a volta iminente do Senhor Jesus. Por exemplo, em relação a Israel, a bolainas do Mar Morto. Vocês já ouviram falar isso aqui? O que está acontecendo? É um dos sinais em que o Mar Morto vai se tornar em águas doces. Então tem crateras enormes lá se abrindo, enormes, entendeu? O Mar Morto está secando, e essas crateras enormes estão surgindo águas doces, tá? E isso está acontecendo de uma forma muito contundente, muito rápido em Israel. Outro sinal também envolvendo Israel, a convocação recente dos rabinos mais respeitados, antigos do judaísmo ortodoxo, chamando todos os judeus do mundo de volta para Israel. Está havendo uma convocação, se você não sabe. Outro sinal envolvendo Israel, as negociações com árabes e com palestinos para a construção do terceiro templo. Estão muito avançadas essas negociações. Então, isso são sinais, poderia falar disso aqui, mas devido ao tempo, tá, envolvendo somente a nação de Israel em relação à vinda, tá, do Messias. Sinais ao mundo de um modo geral. Agora, extra Israel, luas de sangue. Nunca houve tantas luas de sangue conforme nesses últimos anos aí que nós vivemos. Quem acompanhou viu isso. Dois sinais. Nuvens com formações assombrosas. Tudo isso vocês podem consultar na internet, tá? Nuvens com formações que ninguém nunca viu na história da humanidade. Coisas impressionantes. Chequem lá e verifiquem, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É Deus sinalizando. Enchentes no deserto do Oriente Médio. Vocês já pararam para pensar? Deserto do Oriente Médio tendo enchentes. Então, Deus está sinalizando de todas as formas, de todos os meios. Ano passado, final do ano, alinhamento dos planetas, Júpiter e Saturno, perceberam lá o alinhamento dos planetas e com o surgimento de uma grande estrela, e essa grande estrela é semelhante à estrela que guiou lá os pastores até o nascimento de Jesus. Gente, a coisa está acontecendo de uma forma muito rápida. Muito rápida, fomes no mundo inteiro, conflitos armados, tem conflito no mundo inteiro, violência aumentando assustadoramente. O mundo foi violento? Foi, mas nunca da forma que está. É pai contra filho, filho contra pai, é morte, coisas simplórias, é um negócio assustador, tá? Despatriados, pessoas que perderam suas pátrias, suas nações, refugiados, que a mídia não fala mais nada disso, tá? Acabou tudo, só fala agora desse vírus aí, tá? Pestes no mundo inteiro, outras pestes, outras pragas, fim do dinheiro físico, vai acabar o papel moeda, a gente já falou isso aqui. Então, tudo isso são sinais, tá, que aconteceram no ano de 2020, que está se confirmando para nós a volta iminente do Messias. Só que ontem, irmãos, ontem, uma revista chamada Exame, ela publicou algo extraordinário. Eu coloquei aí, quem faz parte do grupo da igreja aí, alguns talvez tenham acessado lá. E esse sinal é inconfundível, que está próximo, muito próximo, à volta do Messias. Que sinal é esse, pastor? Segundo a NASA, que a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, a Terra girou mais rápido em 2020 do que em qualquer outro ano, desde 1960, quando eles começaram a fazer esse estudo, essa pesquisa. O ano passado foi o ano que a Terra mais girou. A Terra bateu o recorde em rotação em 2020, e isso por uma revista Exame de ontem, uma publicação da NASA. E mais ainda, extraordinário, segundo eles, esse ano 2021, essa rotação vai o quê? Aumentar. Em suma, se você não entendeu o que está acontecendo, por que a gente está falando isso aqui? Está escrito na Bíblia, tá? Segundo essa publicação, só está confirmando, tá, que os dias seriam o quê? Nossa. E a gente já tinha percepção disso. Tá?
pouquinho sensível que a gente já estava vendo, até mesmo alguns ímpios falam, nossa, o dia está terminando muito cedo, a coisa o ano está passando rápido, os meses estão passando rápido, e ontem, cientificamente, foi provado. Então, não está somente no campo das ideias, não está somente no campo da teoria, está no campo da prática. Então, ontem, comprovadamente, os cientistas chegaram à conclusão que 2020 foi o ano em que a Terra girou mais rápido durante todos os tempos que eles estudaram. E a partir desse ano, ou seja, a perspectiva para 2021 é que a rotação da Terra aumente ainda mais. Aí, onde é que está isso na Bíblia, tá? Abre a tua Bíblia aí, Mateus 24, 22, tá? Está bem pertinho do texto que a gente vai examinar hoje, onde está escrito o seguinte: Evangelho de Jesus, Jesus falando aqui acerca do fim dos tempos. 24, 22, diz o seguinte, fica com ela aberta em Mateus, que a gente vai voltar lá para a pregação. Diz o seguinte, Mateus 24, 22, se não tivesse aqueles dias sendo o que? Abreviados, olha que coisa interessante, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão o quê? Nossa, irmãos, não tem como a gente negar, a gente tentar subjetivar aquilo que é objetivo. Está muito claro. Muito claro. Quando parece que 2020 passou batido, que não ia deixar nenhum sinal, está aí o sinal. Mais um sinal de que a volta iminente de Jesus está bem próximo. Então, Deus está nos dando sinais em todos os níveis, em todos os sentidos, no céu, na terra, sobre a chegada do Senhor para buscar a sua noiva. Então, vamos para a mensagem, para a pregação. Mateus capítulo 25. Você está em 24 aí, né? Só. E para o 25, de 1 a 13. Mateus capítulo de número 25, versículos de 1 a 13, quem está em casa também, abra a tua Bíblia, permaneça com ela aberta, e vamos ver o que Deus tem para todos nós esta manhã. Mateus 25, de 1 a 13, nós lemos o seguinte, então, aqui é Jesus falando, tá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos, bendizemos por estarmos na tua casa mais uma vez esta manhã. E te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar profundamente a cada um de nós aqui, aqueles que estão em casa também, aqueles que ouvirão essa mensagem. Senhor, fala a esses corações, Senhor, destampa os ouvidos, abram os olhos para que eles entendam e compreendam o teu sinal, o teu chamado, a tua preocupação, ó Deus, para conosco, para com nós, para que nós sejamos pessoas inteligentes e possamos verdadeiramente crer e nos aprofundar e verdadeiramente viver a tua palavra.
É o que nós oramos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para que a gente possa entender aqui o sentido dessa parábola contada pelo Senhor Jesus, duas coisas nós precisamos fazer aqui. A primeira delas é entender que ele está falando de um casamento judaico. A ilustração dele, a parábola, se refere ao casamento judaico, que é diferente do nosso casamento, da nossa tradição. Porque se nós formos fazer uma comparação do noivado da nossa tradição, tá, do casamento que é feito na nossa tradição, a gente não vai compreender a parábola. A gente não vai entender o que Jesus está falando. Por isso que a gente precisa entender a cultura, a prática, quando Jesus faz referências. Então, ele está falando de um noivado judeu, de um casamento judeu, que é diferente do nosso. Por exemplo, tá, a pessoa hoje, no nosso contexto, ela vai ficar noiva, tá, ela vai chegar na casa do pai ou da mãe, vai comunicar o noivado, devia, né? Mas às vezes nem sempre acontece, né? A nossa cultura é um negócio meio louco. Às vezes o último a saber são os pais. Já ficamos noivos, já celebramos, mas como? Não, tá, mas vamos lá. Então vai, comunica o noivado e depois, então, marca-se o casamento. E na cerimônia de casamento ficam todos aguardando, né, a noiva, ou melhor, o noivo que fica aguardando, tá, esperando a chegada da noiva. As portas da igreja se fecham. Quando chega a noiva, abre-se as portas, todos ficam em pé, cantam lá a marcha nupcial. Então, é o noivo que aguarda a noiva. Então, em linhas gerais, todos entenderam a questão do nosso casamento, né? Tem as damas de honra, aquela coisa toda lá. No casamento judaico, o negócio é meio diferente. É ao contrário, praticamente. Por exemplo, quando uma pessoa vai ficar noivo, né, um noivo vai noivar com uma mulher, primeira coisa que ele faz é a família do pai do noivo, vai conversar com a família do pai da noiva. Se não houver pai e mãe, então o próprio noivo vai, entendeu? E vai fazer a proposta. E aí os pais, aceitando a proposta, primeiro ele paga um dote, entendeu? Ele tem que pagar um dote para o pai da noiva, para que o pai da noiva, então, possa autorizar esse casamento. E ali é selado um contrato. E esse contrato quer dizer o seguinte, que eles já estão casados, só falta consumir um ato. A gente vai ver isso várias vezes em alguns textos na Bíblia. Então, não tem como a noiva desmanchar o noivado com o noivo e vice-versa. Então, o noivado já é praticamente um casamento que só falta marcar a data para ser o quê? Oficializado. Então, depois desse contrato feito, preparado, então, a cerimônia de casamento, e aí a noiva é quem aguarda o noivo em casa. Não é nós aqui que o noivo que espera a chegada da noiva. Entenderam? Então, é o contrário. É a noiva que fica em casa aguardando a vinda do noivo para desposá-la. E esse contexto está relacionado também às damas de honra, que são aqui as 10 virgens. Então, o papel das 10 virgens, tá, são as amigas, aquelas próximas à noiva, ou algumas que fazem parte da família da noiva, que ficam aguardando a chegada do noivo, tá, no caminho, antes da casa. Então, as 10 virgens têm o papel de direcionar, de iluminar o caminho para que o noivo chegue à casa. Chegando à casa, elas entram para participar, juntamente com a noiva, do casamento, e aí sim acontece o casamento com a entrada do noivo e fecha-se a porta. Deu para entender aqui a explicação do casamento judaico? Entendendo isso, nós vamos agora para uma outra questão, para a gente compreender aqui Mateus 25, tá? O significado dessa parábola. Vamos voltar lá no capítulo 24, para entendermos aqui, já falamos da questão cultural do casamento, como se realizava, agora vamos ver como começa, tá, essa questão aqui, onde Jesus vai falar acerca do casamento, ou melhor, das 10 virgens. Mateus, capítulo 24, versículo de número 13, tá? Desculpa, irmãos, é lá no início lá, é 23. 23, ele vai se reunir com os apóstolos. Aqui ele vai pregar aos fariseus. Versículo 24, ele sai do templo.
aqui no versículo 3, tá? 24, 3, nós vamos ver aqui que Jesus ele vai com os seus discípulos para onde? O que está escrito aí? No Monte das Oliveiras. Então aqui ele sai do templo, sai de Jerusalém e vai para o Monte das Oliveiras. Aqui no Monte das Oliveiras, nós vamos ver que Jesus ele vai ouvir uma pergunta dos seus discípulos. Vamos ler o texto, capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, tá? Lembrando aqui que é em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da, o que está escrito aí? Consumação dos séculos. Então Jesus ele vai falando acerca dos sinais. Um deles nós já falamos aqui, que é o versículo 22, lembram? Onde o tempo seria o quê? Abreviado, e ele vai falando, até que chegamos aqui ao capítulo 25. Aqui no capítulo 25, tá, Jesus ele continua ainda no Monte das Oliveiras, tá? Ele não saiu do Monte das Oliveiras. Aqui uma sequência do capítulo 24, ele vai falando com os seus discípulos em particular, e aqui ele vai transmitir aos discípulos esta parábola. Então, esse texto que nós lemos aqui, para que os irmãos possam entender, ele é um texto escatológico. O que é um texto escatológico, pastor? É um texto que fala acerca o quê? Das últimas coisas, tá? Dos últimos eventos que iriam acontecer na terra antes que ele o quê? Voltasse. Então, é um texto escatológico, tá? Que nos leva a pensar sobre a volta do Messias para quê? Para buscar a sua o quê? Igreja, a sua o quê? Noiva. Tá certo? Então, antes de examinarmos esse texto de Mateus 25, eu gostaria de fazer uma pergunta retórica para que os irmãos pudessem refletir nesta manhã. Você que está em casa também, preste atenção na pergunta. Se você soubesse, pegar uma data aqui aleatória, tá? Se você soubesse que na próxima quinta-feira Jesus voltaria para buscar a sua igreja, o que você faria espiritualmente falando? Só para você pensar, uma pergunta retórica. Suponhamos que você soubesse, que você tivesse certeza que na próxima quinta-feira Jesus voltaria para buscar a sua noiva, a sua igreja. O que você faria até quinta-feira? O que você faria, irmão? Pensou? Trouxe a memória que você faria? Então vamos lá. Qual é a resposta correta a essa pergunta hipotética? Você sabe qual é a resposta correta para essa pergunta hipotética? Se Jesus voltasse na próxima quinta-feira para buscar a sua igreja, o que você, o que eu, o que nós deveríamos fazer? Alguém sabe? Não sabe? Uma palavrinha só, nada. Nada. Como assim, pastor, nada? Porque nós devemos estar o quê? Preparados. Então, se você começou, eu tenho que fazer isso, alguma coisa está errada. Então, se você começou a devagar aí, até quinta dá tempo de eu fazer isso, daquilo, largar, isso aqui, deu ruim. Tá? Então, hipoteticamente, se Jesus fosse voltar na próxima quinta-feira, se fosse confirmado isso, você e eu não deveríamos fazer o quê? Nada. Porque espiritualmente nós já estamos o quê? Preparados. Entenderam, irmãos? A importância da gente estar preparado. A importância que Jesus vai colocar. Por que Jesus coloca esse texto? Por que ele conta essa parábola? Por amor a nós, porque isso não ia acontecer no tempo dos discípulos. Tá? Isso não ia acontecer, ele está falando algo futuro. Então está falando por amor a mim, por amor a você, ele está deixando para nós indícios, sinais, para que nós não sejamos pegos o que? De surpresa. Então a base aqui, o contexto aqui, essa parábola contada por Jesus, das 10 virgens, é para nós crentes. Todos nós devemos estar preparados o tempo todo, a todo momento. Então vamos voltar aqui ao capítulo 25 de Mateus, versículo 1.
Olha o que ele vai dizer aqui. Então o reino dos céus, olha só, é reino dos céus que ele está falando. Será semelhante, então uma comparação, semelhança, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Lembra do que eu falei, a diferença do casamento judaico para o nosso? Não é o noivo que espera a noiva para a cerimônia, entenderam? Ou melhor, o noivo espera a noiva para poder realizar a cerimônia. No judaico, não. A noiva fica em casa aguardando a chegada do quê? Do noivo. E as damas vão na frente para poder indicar o caminho, para poder fazerem parte do casamento. E essas damas, a Bíblia diz aqui, algo interessante para nós, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Tá? O que acontece aqui, que a gente precisa entender algumas palavras aqui, frisar bem nesse versículo de número 1 de início. Primeira palavra que a gente precisa frisar bem, entender bem, que Jesus ele não está falando de qualquer reino. Jesus está falando de que reino? O reino dos céus. Então, existe um reino dos céus. Tá? Então, não é aqui faz, aqui se paga, acabou, extinguiu, terminou, entendeu? Nada mais acontece depois da morte. Tá? É uma aniquilação total, viveu, viva o que você tem que viver, acabou, acabou. Jesus não diz isso aqui. Jesus deixa bem claro para nós que existe um reino, tá? E o reino que ele se refere aqui, ele nem se refere ao outro, ele está falando do reino dele. Está falando daquele que ele preparou para nós, o outro aqui ele nem cita. Porque não vale a pena citar o outro, porque nós nascemos para quê? Para voltar para Deus. Deus nos trouxe para voltarmos o quê? Para Ele. Então ele fala aqui, primeira palavra, reino dos céus. É bem claro aqui. Outra coisa que ele diz na parábola, ele diz que é semelhante. Por que é semelhante, querido? Porque nada se compara ao reino dos céus. Tá? A Bíblia é fantástica. Nada que nós vamos ver aqui, ou que já vimos na terra, mais lindo, mais belo, se compara ao reino dos céus. Quando João foi arrebatado em visão, ele tentou fazer algumas analogias, olha, é mais ou menos isso, ruas de ouro, não sei o que, mas não é semelhante, é parecido, é algo que a própria Bíblia diz que mente humana, olha só, mente humana nenhuma consegue o quê? Imaginar. Ouvido humano nunca ouviu falar algo parecido. Olhos humanos nunca o quê? Viram. Então, por isso que ele diz que é semelhante, é parecido. Entendeu? Essas questões aqui. Outra palavra que a gente precisa definir bem aqui, frisar bem, são 10 virgens. Como assim 10 virgens? Tá? Porque para fazerem parte da igreja, para poder fazerem parte aqui de dama de honra, de noiva, eram escolhidos especificamente jovens virgens. Ou seja, a comparação aqui é 10 crentes. Entendeu? 10 pessoas que acreditavam que aquele casamento ia acontecer. Porque não tem como separar 10 damas, se as damas têm, esse noivo não vai vir para o casamento, não. Eu nem vou lá esperar, esse noivo não vai aparecer, não. Então, essas pessoas acreditavam que o noivo viria o quê? Para o casamento. Então, eram 10 crentes que acreditavam que aquele casamento iria o quê? Acontecer. Como é que alguém vai ser dama? Como é que alguém vai ser virgem? Como é que alguém vai esperar a chegada de um noivo, que não diz nem o horário, quando chega, se elas nem acreditam, elas nem iam lá esperar. Então, esse é o primeiro ponto. 10 virgens, 10 crentes, 10 que acreditavam no casamento. Outra palavra aqui que a gente precisa frisar bem, lâmpada. Tá? Ele fala aqui de lâmpada. A gente vai se deter nessa palavra lâmpada um pouquinho mais à frente. Então, preste atenção na lâmpada. A Bíblia diz aqui que todas as crentes tinham o quê? O que elas tinham? Lâmpada. Elas tinham lâmpada, tá? Eram crentes, elas acreditavam na vinda do noivo. Elas levavam lâmpadas. E outra palavra aqui, no versículo 1, para a gente frisar bem, é que elas iriam participar do encontro com quem? O encontro com quem? Com o noivo. Entendeu? Elas, a princípio, iriam participar do encontro com o noivo.
Amém? Versículo 2. Olha agora que coisa interessante. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Quando fala de 5 aqui, 5 de 10 é o quê? Metade. 50%. Então, a metade dos crentes, tá? Lembrando aqui que todas as virgens eram o quê? Crentes, elas acreditavam no casamento. Então, metade dos crentes, metade das virgens eram o quê? Nécias. Tá? E a outra metade, somente 5, eram o quê? Prudentes. Então, vamos definir aqui, tá? As prudentes. Quando a gente vai no dicionário da língua portuguesa, tá? Que nos ajuda muito, a gente às vezes lê prudência, virgens prudentes, virgem nécia. Então, vamos ver o que diz o dicionário sobre prudência. A palavra prudente significa que aquele que costuma se precaver. Então, o prudente é alguém precavido. A palavra prudente significa preparar-se antecipadamente. Então, alguém prudente é alguém que está antecipadamente o quê? Preparado. E a palavra prudente também significa precavido. Então, quando ele fala aqui de 5 virgens prudentes, eram 5 crentes que estavam o quê? Preparadas antecipadamente, que estavam precavidas, tá? Daquilo que iria acontecer. Agora, vamos ver o que significa a outra palavra, tá? Versículo 3. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, nós já entendemos que 5 virgens eram prudentes, que estavam preparadas antecipadamente, e 5 crentes eram nécias, que não levaram azeite. Aí a gente vai para o dicionário da língua portuguesa de novo, para a gente entender o significado da palavra o quê? Nécio. O que é nécio na língua portuguesa? Aquele que é desprovido de conhecimento. Gente, quando eu vi isso aqui ontem, a gente estava preparando, eu falei assim, meu Deus. E quando a gente vai caminhando no texto, a gente fala de novo, meu Deus. Tá? A palavra nécio significa aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido e ignorante. E a palavra ignorante, para quem não sabe, a tradução dela é o quê? Aquele que não tem o quê? Conhecimento. Então, nécio é aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido e ignorante. Essas 5 virgens nécias, elas levaram lâmpadas, tinham lâmpadas, mas a lâmpada delas o quê? Não tinha o quê? Azeite. Lâmpada sem azeite. Prudentes, lâmpadas com azeite. Então vamos para o versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, as prudentes levaram lâmpadas e levaram azeite. Vamos analisar aqui essas duas palavras, tá, que são as chaves que dão acesso à porta para o casamento. Primeira palavra, lâmpada, e a segunda palavra, azeite. Qual o significado de lâmpada aqui quando Jesus faz referência a isso? Lâmpada, nécia, lâmpada com azeite, prudente, precavida. É isso? É isso, irmãos? Não, o contrário. Tá? As nécias tinham lâmpada, mas não tinham o quê? Azeite. Não tinham conhecimento. Não estavam preparadas, não estavam precavidas. E qual o significado de lâmpada na Bíblia? Quando Jesus fala lâmpada, vem à memória o quê? Vocês se lembram? Salmo 119, versículo de número 105. O que diz o Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés e a tua, e luz o quê? Para o meu? Gente, que negócio fantástico. As 10 tinham lâmpada. Amém? Mas somente 5 tinham o quê? O azeite.
Então, quando Jesus fala de lâmpada, as 10 tinham lâmpada, as 10 eram crentes. As 10 acreditavam que o noivo ia voltar, que o noivo ia casar, que o noivo ia chegar para o casamento. Então, vamos entender aqui na sequência o Salmo 119, versículo 105, quando diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus quê? Caminho. Então, já entendemos que lâmpada é o quê? A palavra. Lâmpada é Bíblia. Tá? A Bíblia é aquela única palavra no mundo, é o único livro que revela para nós quem é o quê? A luz. Nenhum outro livro vocês vão ver que Jesus é a luz do mundo. Então elas tinham Bíblia, elas tinham lâmpada, que revelava para elas que Jesus o quê? É luz, que ilumina o quê? O nosso quê? Caminho. Por isso que Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. Olha que coisa, como é que as coisas vão se encaixando. Tá? Então Jesus é o único que é a luz do mundo, tá? Que ilumina, ou melhor, que abre o caminho para onde? De volta para onde? Para o céu. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora o azeite, agora que começa a complicar. 10 virgens, 10 crentes, tinham a palavra, tinham lâmpada, conheciam da lei, da Torá, do livro judaico, né, voltando para o contexto lá, que fala desde Gênesis até Malaquias da vinda de um Messias, entendeu? Que para nós ele já veio, aquele que vai ser o único caminho para o céu, de volta para o Pai, para o reino dos céus. Jesus volta e meia e diz, olha, o meu reino não é deste mundo. E o azeite, pastor, vamos lá, queridos. O azeite usado na unção era o primeiro azeite extraído das oliveiras. Jesus, ele está falando para os seus discípulos aonde? No Monte das Oliveiras. Ele estava pertinho da árvore, das oliveiras, pertinho ali das azeitonas. Por isso que Monte das Oliveiras, entendeu? Quando Jesus vai passar por aquele momento em que ele ora, que o suor dele se transforma em sangue, aquilo tudo ali, a Bíblia diz que ele passa por uma prensa com óleo. E a prensa com óleo, entendeu? Quando vai prensar as azeitonas, os primeiros frutos da oliveira, o primeiro azeite que sai é um azeite de alto preço, para os irmãos entenderem mais ou menos, tá? Tem vários tipos de azeite, seria hoje como um azeite o quê? Extra virgem, que não é muito extra virgem não, tá? Se você for lá em Portugal, você vai ver que não tem nada a ver com o que a gente toma aqui, tá? Então é um azeite primeiro que é extraído, entendeu? E esse primeiro azeite, fruto da oliveira que é extraído, é de alto preço, de altíssima qualidade, e este azeite não poderia, tá? Não poderia ser usado para outro fim, senão ser derramado na cabeça do escolhido. Lembra da unção com óleo de Davi? É o azeite puro. Por quê? Tá? Na Bíblia, querido, o azeite, se você não entendeu, ele é símbolo o quê? Do Espírito Santo. Então, quando é derramado o azeite, é símbolo daquela pessoa, foi colocado sobre ela, veio sobre ela o quê? O Espírito Santo. A gente vê muito isso no Antigo Testamento. Aqui, gente, ainda não tinha, aqui é o início do ministério de Jesus. No Antigo Testamento isso é muito simbólico, então só ungia sacerdotes, nobres, reis, profetas, que eram ungidos com esse azeite. O mais precioso, o primeiro a ser tirado, o primeiro a ser prensado, muito caro, muito raro. Entendeu? Da primeira prensa, porque depois tinha a segunda prensa, que servia para outras coisas, a terceira prensa, a quarta prensa, que servia para sabão, e um monte de coisa, depois vocês pesquisam isso. Então, esse primeiro azeite aqui, tá? Quando a Bíblia fala que tinham lâmpadas e não tinham azeite, Jesus está falando o seguinte, tinham a palavra, conheciam a lei, a Torá, sabia da vinda do Messias, do noivo, mas elas não tinham o quê, gente? O Espírito Santo. Por isso que eu falei que o negócio ia começar a complicar. Todas crentes, todas na igreja. Então nós entendemos o significado aqui das duas palavras, lâmpada e azeite.
Então vamos entender melhor o texto lido. As nécias tinham lâmpada, eram crentes, tinham a palavra, tinham a Bíblia nas mãos, mas não tinham o que? O Espírito Santo. E aí, queridos, que a gente vai entender hoje o ambiente que a gente está vivendo hoje. Tem muita gente na igreja que lê Bíblia, que conhece Bíblia, tá? Que prega sobre Bíblia, que fala acerca da Bíblia, tem lâmpada em casa, no trabalho, no smartphone, no computador, mas não tem o que? O Espírito Santo. Por isso que fazem o que fazem. Por isso estão longe do noivo, por isso não acreditam na volta do noivo, por isso estão dormindo. Por isso que estão aí brigados com a igreja, não acredito mais na igreja, não acredito mais em nenhum pastor, não acredito mais em ninguém. Tá? Estão fora do ambiente da noiva. Estão fora do ambiente da igreja. Eu tenho Bíblia em casa, eu leio Bíblia em casa, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Tem Bíblia, tem lâmpada, mas está faltando o quê, gente? O azeite. Está faltando o enchimento do Espírito Santo. É isso que nós estamos vivendo hoje, e por isso que Jesus está dando um alerta. Olha, faça o caminho de volta. Procure o ambiente da noiva. Procure estar junto da casa onde vai ser celebrado o casamento, onde você pode estar junto, é a igreja, é a noiva. Jesus vai tirar dentro da igreja metodista, batista, congregacional, aquelas que são suas genuínas, o quê? Noivas. Ele é o noivo. O casamento, como eu falei aqui, dos sinais, ele está muito breve, pronto para o que acontecer. Então, você que está em casa, afastado, aborrecido, brigado com o líder, com a igreja, não sei o quê, em nome de Jesus, volta, procura uma igreja séria, recomece, reconcilie, refaça aliança. Mas eu tenho Bíblia, eu tenho palavra, eu tenho não sei o quê. Aqui Jesus está falando o seguinte, de noiva, de igreja. Versículo 5. E tardando o noivo, foram tomadas de sono, e o que aconteceu aí? Adormeceram. 3 palavras-chave aqui no versículo 5. Primeira palavra, tardando o noivo, é que alguns vão dizer o seguinte, alguns crentes vão dizer o seguinte, eu já ouço que Jesus vem falar desde o tempo da minha bisavó, desde o tempo da minha avó, isso aí já estou ouvindo há muito tempo, não vai vir não, o noivo está tardando, tá? Hoje que você, já ouvi falar isso, tardando o noivo. O interessante é que o noivo, no casamento judaico, ele não dizia para a noiva a hora que ele ia chegar. Ele simplesmente ia se preparar, poderia demorar ou não, a distância ou não, se fosse da mesma cidade, outra cidade. A questão era, quando ele chegasse, a noiva tinha que estar o quê? Preparada para acontecer o casamento. Ele dava os sinais, ele mandava alguém antes, um amigo antes. Olha, o noivo está vindo aí, noiva, se prepara. Que hora que ele vai chegar? Não sei, eu sei que ele está vindo. Tá? Um amigo do noivo fazia essa parte. Anunciava que o noivo ia chegando. E, gente, a Bíblia é linda, isso dentro da cultura judaica. O noivo instituía um amigo para poder fazer contato com a noiva, próxima noiva, para poder dizer aquilo que a noiva precisava fazer para agradar o noivo. Porque eles não podiam ter contato antes do casamento. Então, era estabelecido um amigo do noivo, que chegava para a noiva, olha, o meu amigo não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta de comer isso, não gosta disso aqui. Então, a noiva, quando ela casava com o noivo, ela conhecia o noivo através de quem? Das palavras do quê? Do amigo. Meu Deus! Quem foi o amigo do noivo que veio anunciar? Quem, gente? João Batista. É necessário que Jesus cresça e que eu o quê? Diminua. Ouça ele. Obedeça a ele. Ele é o Messias, ele é o noivo. Ele é o que Deus preparou. Então Jesus manda um amigo do noivo para falar as coisas do noivo. Os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, entendeu? Gente, quando eu leio a Bíblia, eu falo, meu Deus do céu, se eu não fosse crente, eu me tornava crente. O amigo do noivo era aquele que preparava a chegada,
ou melhor, instruir a noiva de como a noiva tinha que se portar para poder receber o noivo. Quando Jesus vai ascender aos céus, ele ora para os seus apóstolos e diz o seguinte: olha, eu agora não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de quê? De meu Deus! Os apóstolos eram amigos do noivo para dizer: olha, vocês têm que fazer assim, assado, para que o noivo, quando chegar, encontrem vocês o quê? Preparadas. Sabendo o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então o papel da noiva era ficar aguardando a hora que o noivo chegasse. O amigo chegava: olha, ele está vindo aí, mas que hora ele vai chegar? Não sei. Pode chegar daqui a meia hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, e a noiva ficava ali preparada, porque esse era o papel da noiva no casamento. Era guardar a chegada do noivo, e mandava à frente o quê? As damas, que iam o quê? Quando o noivo chegar, vocês vão conduzir o noivo até aqui, com as suas lamparinas, com as suas lâmpadas, que devem estar o quê? Cheia o quê? De azeite, porque senão vocês vão ficar no escuro e não vão conseguir entrar. Aí olha o que o texto diz, a Bíblia diz que elas estavam o quê? Ou melhor, versículo 5, e tardando o noivo, entendeu? E tardando o noivo, ou seja, já estão falando de Jesus há tanto tempo, minha bisavó, não sei o quê, esse noivo está demorando muito. E tardando o noivo, foram todas tomadas de quê, irmãos? Sono. Que sono esse povo, alguns estão vivendo. Volto a falar aqui, irmão. Ô irmã que está em casa, eu não estou apontando o dedo para você, não estou te acusando, eu estou te alertando, você está num sono. Está sonolento, não está percebendo as coisas que estão acontecendo à tua volta. Você sabe quando alguém sonolento fica, você já está dormindo e alguém te acorda, agora você está meio sonolento, o raciocínio não pensa, o negócio não funciona, tá todo ali os seus instintos, né, tudo aquilo que a gente tem ali não funciona direitinho. Então hoje tem muito crente que está com sono, está em casa sonolento, não está se apercebendo do que está acontecendo no planeta, que Deus está mostrando na terra, no céu, em todos os lugares, está mostrando: olha, estou dando sinais para vocês o quê? Acordarem. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e o que? Adormeceram. Quanta gente boa adormecido por aí no mundo. Quanta gente boa que poderia ser instrumento no reino. Pessoas que têm talento, vocação para tocar, para cantar, para evangelizar, para pregar, estão o quê, gente? Dormindo. É tudo que o inferno quer. Um crente, uma virgem que conhece a palavra, lembra, todas elas eram crentes, todas elas eram virgens, todas elas conheciam o que? A palavra, mas estão dormindo, adormeceram. É tudo que o inferno quer: menos gente para pregar, menos gente para testemunhar, menos gente para falar de Cristo. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Meia-noite. Meia-noite, segundo estudiosos, é o momento mais escuro do planeta. Trevas. Então, em meio a trevas, em meio à escuridão que nós estamos vivendo hoje, que eu já falei disso aqui, pecado sobre pecado, abominação sobre abominação, tudo de ruim parece que o ser humano está realizando, em meio a todo esse caos ético, moral, social, espiritual, à meia-noite, onde o inferno está fazendo a festa, onde as virgens estão desapercebidas, estão dormindo, o noivo não vem, tá? Não preciso de azeite, não preciso de igreja, não preciso de nada, já tem Bíblia, de ver quando eu leio. Tá? À meia-noite ouve-se um grito, À meia-noite a trombeta vai tocar. Os anjos vão anunciar. Além de tocar a trombeta, os anjos vão dizer: eis o noivo. Saí ao seu encontro. Porque o encontro, irmãos, para quem não sabe, a Bíblia é linda.
o encontro não vai ser na terra e o encontro não vai ser no céu. Onde vai ser o encontro, pastor Zé Leonis? O encontro vai ser o quê? No espaço, vai ser no ar. Vem o noivo, a noiva vai o quê? Ao seu encontro, e ali é celebrado o casamento pelo Senhor, pelo Deus Criador. Olha que coisa. Eis o noivo sair ao seu encontro. Outra coisa interessante aqui também no texto, são essas duas palavrinhas aqui nesse texto aqui. Eis o noivo termina com o que aí? Qual é o ponto que está aí? Qual é o ponto que está aí? Exclamação. Sair ao seu encontro, qual é o ponto que está aí? Exclamação. Não é parágrafo, não é ponto e vírgula, não é vírgula, não é interrogação. Gente, é um negócio, quando a gente entra aqui nas entrelinhas, fala, meu Deus, como Deus é perfeito nas coisas. Aqui, sair ao seu encontro, eis o noivo, é um ponto de exclamação. Quando a gente vai no dicionário da língua portuguesa, deve ter professor de português aqui, exclamação, tá? O ponto de exclamação, ele é empregado no final de frases exclamativas que expressam emoção, surpresa, admiração, espanto, exaltação. Olha só. Eis o noivo sair a seu encontro, ou seja, surpresa, admiração, espanto, exultação. É assim que nós vamos nos encontrar com o noivo. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Lâmpadas sem azeite. Palavra sem o quê? O Espírito Santo. Não adianta ter palavra sem unção, querido. Vira discurso. Vira retórica. Palavra tem que vir debaixo que de unção do Espírito Santo. Lâmpada sem azeite, palavra sem Espírito Santo. Versículo 8. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? O quê? Se apagando. Pessoas que têm Bíblia em casa, até que leiam, que examinam. Eu leio Bíblia todo dia. Lê mesmo? No início, muita gente faz propósito de ler Bíblia todo dia, fazer culto lá, mas no meio do caminho, no dia a dia, essas coisas vão sendo o quê? Diluídas. Não vai orar mais todo dia, não vai ler Bíblia todo dia, não vai fazer devocional todo dia. No início tudo é, eu estou falando algo, gente, do outro lado, em nome de Jesus, você sabe, se você está desigrejado, se você está afastado, você sabe que isso não acontece. Você está enganando a você mesmo. Está enganando a si mesmo. Por isso que Jesus, em um momento, ele vai dizer o seguinte, olha, não vos deixe o quê? Se enganar. Se enganar é a pessoa que está se enganando a si mesmo. Quando o versículo 8 nós lemos aqui, as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando, porque sem o Espírito Santo, a pessoa vai perdendo o amor, a paixão, tá? Pelo quê? Pela, o quê, gente? Palavra. Não tem como. Vai sendo diluído no meio do caminho, as coisas do mundo vão tomando lugar. O lazer vai tomando lugar, o trabalho vai tomando lugar, as coisas do dia a dia vai tomando lugar, e quando a pessoa vê, ela já tem segundos de ler Bíblia, vou ter que ler esse versículo aqui rapidinho, só para, amém, glória a Deus, e pronto, vai tomando, porque não tem o azeite. O azeite é que nos dá prazer, o azeite é que nos move, o azeite é que traz a memória ao coração, que nós precisamos o quê? A cada dia nos alimentar do quê? Da palavra. A Bíblia diz no versículo 8, quando elas vão pedir isso aqui, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão, olha como é que o texto termina, gente, isso aqui é muito triste, estão o quê? Se apagando. São crentes que estão na igreja, que se afastaram há algum tempo, tá? E a lâmpada deles foi apagando, e foi apagando, e foi apagando. E hoje, se você convidar alguns deles para a igreja, quase que ele te bate. Quase que ele, não fala de crente comigo não, não fala de pastor comigo, não fala de igreja comigo não. Sabe por quê? A lâmpada dele nem está se apagando não, já o quê? Já se apagou. Mas não foi assim, isso foi acontecendo.
As pessoas foram se permitindo, Deus foi falando e a lâmpada foi apagando, isso aí a lâmpada foi apagando, e a pessoa aí a lâmpada foi apagando, e hoje muitos creem a lâmpada já praticamente apagou. E está em casa e não vai à igreja, não vai orar, não vai não vai nada, porque, então, se você alugou a lâmpada ainda, querido, não se apagou, você que está me ouvindo hoje em casa, acorde, porque vai chegar uma hora que ela pode se apagar. O próprio profeta Isaías diz isso, o profeta messiânico: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Vai chegar uma hora que as pessoas desigrejadas, afastadas da igreja, aborrecidas com não sei o quê, eles vão estar tão longe de Deus, que hoje, dia de domingo, sequer eles vão se lembrar que domingo é o dia o quê? Do Senhor, que ele poderia estar na casa do Senhor. Não lembra, não vai lembrar mais. É um dia como outro dia qualquer. Que ele pode fazer tudo o que ele quiser, de qualquer jeito. Porque as suas lâmpadas, o quê? Foram se apagando. E outra coisa que a gente precisa observar aqui no versículo de 8, querido: não se transfere azeite. Não existe esse negócio de transferir azeite. Ninguém transfere unção para outro, ninguém transfere Espírito Santo para outro. É pessoal, individual. Em algum lugar, se alguém falar, vou te transferir meu azeite, vou transferir, e sai fora, que é um doido varrido. É um herege. Não se transfere Espírito Santo. Não se transfere azeite. O único que pode dar, outorgar azeite, Espírito, quem é? É o Senhor. Se você já tem o Espírito Santo, a única coisa que você pode fazer é encher mais dele. Efésios diz, enchei-vos do Espírito. Então, quando as nécias vão chegar para as prudentes, olha, dá do nosso aí, empresta, elas não podiam dar por mais que elas quisessem, eram crentes, não é que elas fossem más, não, falam, não tem como, não dá para transferir azeite, não dá para transferir Espírito Santo. Vocês têm que procurar. E aqui o texto, a analogia aqui é o seguinte: o comprar aqui não quer dizer que compra, não. Aqui, entendendo que ele está falando aqui de uma forma, vamos dizer, do cotidiano deles. Tá? Vão numa loja qualquer, então, e compram azeite lá, para que não falte. Agora, a gente não pode transferir, para que não falte nem a nós, nem a vocês, o quê? Nem a nós. Versículo 9. Diz o seguinte: mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Então, não se transfere azeite, não se transfere unção, não se transfere Espírito Santo. Ou tem, ou recebe, ou não tem, porque não recebeu do Senhor. 10. E saindo elas para comprar, o que acontece aí, gente? Chegou o noivo. Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Interessante aqui, algumas coisas para a gente pensar aqui, nesse versículo de número 10. Você que está desigrejado, afastado, querido, ao ouvir essa mensagem ou qualquer outra chamando de volta, volte. Volte, porque pode chegar uma hora em que não haverá mais o quê? Tempo. Vai chegar um momento em que você não vai ter mais tempo. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 9, 10 melhor dizendo. Chegou o noivo, quando elas saíram, quando elas decidiram buscar o azeite, quando elas decidiram voltar para a igreja, quando elas decidiram fazer uma aliança com o Senhor, quando elas decidiram assumir o compromisso, o noivo o quê? Chegou. Não houve o quê? Tempo. Chegou o noivo. E as prudentes, as que estavam preparadas, as que estavam percebidas, entraram com eles o quê? Para as bodas, para o casamento. Vai acontecer um casamento. E o finalzinho aqui, irmãos, eu me reporto lá a Gênesis.
Lembra de Gênesis? Noé pregou mais de 120 anos. Volta-se para o Senhor. Deus ama vocês. Ninguém deu ouvidos. Ninguém deu ouvidos. Quando veio o dilúvio, Noé entrou na arca com a sua família para as bodas. E a porta da arca foi fechada. A porta da arca foi fechada. Quem fechou a porta da arca? Foi Noé? Não, foi Deus que fechou. Aqui, a porta da casa, normalmente o último a entrar era o noivo. As damas iam na frente, os convidados se preparavam todos para o casamento, e o último, não é igual na igreja, lembra que é o contrário? Não é? O noivo fica esperando, a noiva é a última a chegar. Normalmente noiva, né, é um negócio meio tradicional no nosso meio, casamento 7h30, ela chega 8, 9, 10, nunca se sabe a hora que a noiva chega. Alguém sempre procura, pastor, chegou a noiva, amém. Não é? Então aqui o que acontece? As damas entraram, os convidados entraram, o noivo entrou. Quando o noivo entrou, a porta foi o quê? Fechada, porque o casamento estava acontecendo. Não tinha mais como, acabou o tempo. Aconteceu o casamento. Nenhum convidado entra mais, recolhia-se tudo que estava porta, tudo, fechava-se a porta. Quando a porta se fechou, quando o noivo fecha a porta, versículo 11, mais tarde, o casamento já aconteceu, já estava a celebração, chegaram as virgens nécias. Interessante, irmãos, que as virgens nécias não chegaram de qualquer maneira. Se você observar o texto, as virgens nécias agora chegaram como? O que está escrito aí? Clamando. Depois que fecha a porta, não adianta clamar. Não adianta ajoelhar, não adianta implorar, não adianta, fechou a porta. Elas chegavam clamando depois, mais tarde. O noivo aconteceu o casamento, o noivo chegou, vamos lá. Elas tinham a palavra, sabiam que o noivo ia vir, mas elas não estavam o quê? Todas eram crentes, todas eram virgens, estavam na igreja, participavam dos cultos, mas não se prepararam. O pessoal do louvor já pode subir, que a gente está terminando, por favor. 12. Mas ele respondeu, quem? O noivo. Em verdade, vos digo que não vos conheço. Sabe por quê, irmãos? Interessante a gente analisar isso aqui. A luz estava dentro, na casa, na celebração, no casamento. Do lado de fora, só tinha o quê, gente? Trevas. O noivo olhou, só viu escuridão. Não conheço vocês, não. Vocês estão no escuro. Que coisa. Todas eram crentes, todas eram virgens. Tinham a palavra, sabiam, mas não viveram, não acreditaram, não se prepararam. Olha que situação nós estamos vivendo hoje. Quantos afastados de igreja, quantos desigrejados, sabem, conhecem Bíblia, já cantaram, já pregaram, já evangelizaram, e hoje estão aí, sei lá, no escuro. Então, em nome de Jesus, querido, volte. E ele termina o 13. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai. Todas eram virgens. Todas eram membros de igreja. Todas foram batizadas em algum tempo, né? Trazendo para a nossa época aqui, contextualizando. Todos tinham Bíblia. Nécias, mas eram nécias. Lembra da definição de nécias, virgens nécias? Desprovidas de conhecimento, de discernimento, ignorantes. Lâmpada sem azeite. Palavra, Bíblia, Senhor Espírito Santo. Vão clamar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vamos ver o que João vai dizer sobre isso. Para alguns crentes, tá? Aqui é crentes. Depois a gente vai ver o que
que Jesus vai dizer para os líderes, para os pastores? Lâmpada sem azeite. João 10, 27. Para alguns crentes. Amém? Só avançar um pouquinho. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, versículo 27. João, capítulo 10, você em casa também aí marca. Capítulo 10, versículo 27. Diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que Jesus disse para as virgens nécias? O que ele falou para elas? Vocês estão na escuridão, não conheço vocês. Olha o que ele diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as, e elas o quê? Me seguem. Que coisa! Aqui é para os crentes, para as ovelhas, e para os líderes, que também não deixam de ser ovelhas, mas são líderes, são retirados do meio das ovelhas para serem evangelistas, profetas, sacerdotes, pastores, bispos, pregadores. O que Jesus vai dizer para eles nesse dia? Mateus 7, 22. Mateus 7, 22. Então aqui é para todos, tá? Todos são enquadrados. João a gente viu aqui para as ovelhas, o membro de igreja. Agora, quanto aos líderes das igrejas, quanto aos falsos profetas, aqueles que falam em nome do Senhor, que se diz do Senhor, o que Jesus vai dizer para eles? Líderes de igrejas, falsos profetas, qual é a palavra? Mateus 7, 22. Muitos naquele dia, tá, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: não o que vos... O que Jesus falou para as nécias? Não o que? Não conheço vocês. O que Jesus vai dizer para esses falsos profetas, esses enganadores que estão bagunçando, tentando bagunçar com a noiva, com a igreja, trazendo heresias, trazendo mundanismo, trazendo tudo de contrário à palavra? Mas acontece sinais nessas igrejas, acontece, mas em nome de Jesus, Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês não. Porque os sinais e maravilhas que aconteceram onde vocês estavam, não foi por vocês, foi por amor que eu tenho às pessoas. Pela fé que as pessoas depositaram em mim. E foi feito em meu nome, e não em teu nome. Não conheço vocês não. Que tristeza, irmãos. Muitos líderes, pastores, bispos, apóstolos vão ficar fora. Por isso a gente tem visto tanto escândalo aí hoje, tanto escândalo acontecendo em 2020. Quantos pastores presos, bispo preso, um monte de gente preso, dizendo de igreja, dizendo santo, preso, tudo enrolado, contaminado na mentira, no roubo, na prostituição, no satanismo, tudo de ruim. Que faziam, acontecia, Jesus deu oportunidades, mudem, mudem. Tem certeza que eles ouviram várias vezes a voz: muda, peça perdão, se arrependa, sai. E eles o que? Não, eu sou, eu faço, aconteça. Então tá bom, tira a máscara, agora segura a onda da consequência. Não conheço vocês. Não adianta orar, não adianta fazer jejum, não conheço vocês não. A coisa é séria, irmãos. Muito sério. Eu volto ao versículo 13 de novo, para a gente finalizar. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então nós aprendemos aqui hoje nesses versos a necessidade da vigilância. Somente aqueles que estiverem preparados para a chegada de Cristo entrarão no reino. Somente as 5 virgens que estavam preparadas com lâmpada e com azeite entraram para as bodas. As outras ficaram do lado de fora. E quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, querido, aqui para os seus discípulos, ele sabia que os discípulos não iam viver isso. É uma palavra escatológica, não é para o tempo deles. Por que ele disse isso então? Sabe por que ele falou isso? Porque ele estava pensando em mim e em você. Ele estava pensando lá na frente, na sua igreja hoje, século 21, igreja de Laodiceia. Ele estava pensando em nós.
Pensando em mim, pensando em você. Por isso que ele traz essa palavra escatológica de alerta, para que a gente entenda e compreenda que o tempo está próximo, que ele está aí às portas. Então, em nome de Jesus, você que está afastado, está dormindo, está desapercebido, dá uma olhadinha à volta, veja os sinais, dá uma rechecada naquilo que a gente já falou aqui em casa hoje, consulta aí, não fica nas minhas palavras, não vai consultar o YouTube aí, tá? O Dr. Google, lá tem todas as informações que você pode ter lá, e acredite que é muito mais do que eu falei aqui, muito mais. Os sinais são muito mais claros, latentes, e não são mais intermitentes, então é um atrás do outro. Porque quando o tempo dele estivesse voltando, um ia vir na sequência do outro. E é o que está acontecendo. E Jesus te ama. E Jesus está dando essa palavra para você nesta manhã, porque Ele está pensando em você que está distante, está afastado. Você é crente, você é ovelha, mas falta unção. Falta o quê? O azeite. Falta o azeite. Falta o Espírito Santo. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Pensou em mim. Quem conhece a letra, cante com alma, cante com o coração e declare isso nesta manhã, nosso Deus. E me fez voltar aos braços do Pai. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama e pensa em mim. É que Jesus me ama. Entra no hino, entra no louvor, entra no cântico e declare isso. Na sua glória, vestiu a nossa pele, tornou-se um de nós, trocou o paraíso por ruas no deserto, só pra ficar mais perto, assim a sós comigo, assim a sós comigo, não me chama mais de servo, ele é meu amigo, comigo, assim a sós comigo, não me chama mais de servo, ele é meu amigo. Fez fazer as pazes com o Pai e me fez voltar aos braços do Pai. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama e pensa em mim. É que Jesus me ama, me ama. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama e pensa em mim. É que Jesus me ama, me ama.
livres, somos livres. Está tudo pago, tudo consumado. Eu sou livre, sou livre. Levante a voz e adore. Ouve, exalte. É que Jesus me ama, pensou em mim. É que Jesus me ama E pensa em mim. É que Jesus me ama. Me ama. É que Jesus me ama e Pensou em mim. É que Jesus me ama E pensa em mim. É que Jesus me ama. Me ama. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor pensou em nós quando proferiu essas palavras lá no Monte das Oliveiras. E te pedimos, Senhor, aqueles que estão ouvindo, ou que estão por ouvir essa pregação, estão afastados, estão distantes, estão andando despercebidos, estão dormindo, como diz o texto aqui, com a demora do noivo, e acabaram se afastando, se distanciando da tua noiva, da tua igreja. Que essas pessoas possam, ó Deus, voltarem, retornarem. São crentes, mas está faltando azeite na vida delas. Está faltando unção do alto, está faltando enchimento do teu Espírito Santo. E que elas deixem para trás, ó Deus, aquilo que ocorreu lá no passado com alguma igreja, com algum líder. E que elas procurem uma igreja séria, um pastor que realmente seja pastor, e recomece de novo, porque o Senhor está chamando os teus filhos de volta para próximo. Nesses tempos finais, nesses sinais, o Senhor está convocando a sua igreja, o Senhor está convocando a sua noiva, o Senhor está reunindo a sua noiva na sua casa, porque está próximo o retorno dele vir buscá-la. Por isso que esses irmãos e irmãs, essas virgens que são crentes, voltem correndo, voltem o quanto antes, e que abram seus corações para poderem refazer essa aliança, Senhor, o quanto antes. Que eles possam dizer, assim como nós entoamos no início, que o Senhor é muito bem-vindo. Tu és bem-vindo, ó Cristo. Tu és bem-vindo neste lugar. Se eles tiraram Jesus das suas casas, dos seus trabalhos, do seu dia a dia, que eles também, ó Deus, comecem a chamá-lo de volta para casa, de volta para a família, de volta para a vida, de volta para o trabalho, porque ele está apenas aguardando esse convite para poder ele voltar e recomeçar. É que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o hino que a gente começou lá no início para a gente terminar. Tu és bem-vindo. E eu espero que você em casa. Começamos assim, você não ouviu a mensagem, não entendeu, mas agora você já ouviu, já entendeu, já compreendeu, e que você possa agora fazer esse louvor, desse cântico, um convite, e dizendo: Senhor, Tu és bem-vindo novamente na minha casa, na minha família. Entra aqui, toma o teu lugar, refaça a aliança. Vamos lá? Diga: vem, você que está em casa, vem você que está aqui, e refaça essa aliança que foi quebrada lá atrás, na tua vida, na tua casa, na tua família. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar.
Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Diga, vem, vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu livrei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu livrei, só pra te ver, só pra te ver. Vem, Jesus, e toma o teu lugar novamente nas casas, nas famílias, nos lares, nas vidas daqueles que te buscarem. Vem, vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu livrei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu livrei, só pra te ver, só pra te ver. Eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu livrei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu livrei, só pra te ver, só pra te ver. Amém. Glória a Deus. O amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito seja sobre a vida de cada um de nós e sobre toda a Tua igreja, sobre toda a Tua noiva, sobre todo o Teu povo, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: vão em paz, um bom dia.